Problemas técnicos. Tá aparecendo você, mas não tem voz. Mas só depois. Problemas técnicos sendo resolvidos, dirimidos pelo Alexandre. Aqui eu estou aparecendo. Tudo ativo já. Não é porque. Mas todo tá aparecendo, mas pra mim tá aparecendo. Aperta no Instagram. Aqui. Então, como assim? Vocês estão só resolvendo aqui alguns probleminhas técnicos. Já já vai estar certinho aqui. Já vai estar certinho. Então, só fazendo alguns pequeninos ajustes. Já dou meu boa noite a todos, né? Já irei saudar a todos, mas é que não sei se todos estão me ouvindo, mas como passa simultaneamente no YouTube, em duas contas de YouTube, no Instagram, é muita coisa e às vezes pode dar algum errinho, sim, aí tá dando um probleminha hoje. Já foi? Todos certinhos? Já? Parece sim. Maravilha. O YouTube ficou chocado. Então você o YouTube não. Ah, é? Mas eu só estou vendo as perguntas aqui, né? No YouTube. Só foi aqui, ajeitando. Hum? É, só não estou vendo pessoas aqui no YouTube. Acho que não, nem vi. Ah, o Alexandre entrou agora aqui. Só no meu, que acho que não está, não tá legal. Ó, o telefone. Vamos dar início, então, à nossa live da noite de hoje. Boa noite a todos, boa noite a todas.
Sempre muito bom poder estar com todos. Já está certinho? Ah, tá entrando, maravilha. João Santiago, um grande abraço. A Adriana Lopes, Rosana Ferrer, Nivaldo, ah, a Matavares, um grande abraço a todos. Quem mais? Um beijo, minha mãe, te amo. Estela Gomes Rodrigues, meu padrasto Edwin. A Luana, meu amor, te amo. Um beijo. Alexandre, meu braço direito e esquerdo, né? Todas as questões tecnológicas. Bem, peço desculpas por esse pequeno atraso, mas não sei se vocês escutaram, né, quando eu mencionei. Deu um probleminha, como passa simultaneamente em, em vários canais, contas e afins, né? Acaba que às vezes pode dar algum tilt, e deu realmente esse pequeno tilt na noite de hoje. Mas importante aqui, agora está certinho. Branca Martins, boa noite também. E hoje o tema, gente, é a questão. Estava vendo, né? Eu sempre gosto de pegar temas que, obviamente, né, tudo é filosofia, mas eu gosto muito de pegar temas que tenham a ver com a vida diária. Justamente porque o grande objetivo dessas lives é mostrar como a filosofia ela é necessária, como a filosofia ela está no nosso dia a dia e a maioria das pessoas talvez nem se dê conta, mas ela está no nosso dia a dia. Então a ideia é muito isso, né? Mostrar como nós precisamos da filosofia para refletir, para pensar, né? O ato de filosofar não quer dizer que você tem que decorar como pensou o filósofo A, B ou C, mas como eles pensaram nos ajudam a filosofar. Filosofar é olhar para dentro e ao mesmo tempo olhar para fora. É olhar para si próprio, mas é olhar para o mundo. Portanto, nada mais atual, sempre, enquanto existir uma pessoa viva, um ser humano vivo, nós vamos ter a filosofia, né? Vamos ter indagações sobre as questões existenciais. E essa semana, vendo uma publicação, né? Já nem me lembro de onde foi, mas uma publicação muito interessante que versava sobre a grande dificuldade que hoje tem a geração Z nos relacionamentos íntimos, né? E falava dos relacionamentos íntimos, inclusive do próprio ato sexual em si. E, obviamente, vamos refletir essa questão sobre a luz da filosofia, né? Então, a geração Z, né, é considerada aqueles que nasceram entre 1995 e 2010. E nessa postagem, mencionava uma pesquisa em conjunto do Instituto Karolinska e da Universidade, que é da Suécia, e da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, e eles passaram 18 anos fazendo essa pesquisa. E o curioso é que, em 18 anos, eles conseguiram ter os dados onde quase que dobrou o número de homens que não tiveram relações sexuais nem por dentro dessa, obviamente, da geração Z, dentro de um ano. Era mais ou menos em torno de 18%, passou a ser quase 31% de homens que durante um ano não tiveram nenhuma relação sexual dentro da geração Z. Boa noite, Regina, também. E claro, isso é uma questão muito curiosa. Por quê? Porque no momento em que, talvez nunca na história da humanidade, se tenha tido uma liberdade, né, tão grande sexual, uma liberdade de relacionamentos. Se voltarmos 50, 60, 70 anos atrás, não existiam muitas formas de relacionamentos. Hoje, praticamente, o céu é o limite. Então, estamos vendo relações de pessoas
do mesmo sexo, pessoas que não encontram nenhum gênero, vamos ter relações monogâmicas, relacionamentos abertos, trisais, relacionamento mais do que trisais, poliamorosos. Então, ou seja, não existe mais uma única opção para relacionamentos íntimos. Além da própria possibilidade das relações sexuais não estarem vinculadas com nenhum tipo até de relacionamento pessoal. E mesmo assim, as pessoas hoje acabam tendo menos relações sexuais, essa geração, do que as gerações passadas. E isso, claro, é motivo da nossa reflexão. Por que hoje, que se tem tanta abertura, acaba se tendo um número menor de relações? Merece a nossa ponderação, merece a nossa reflexão. Uma das possibilidades, né, que a gente discute, e que essa publicação mencionava, a questão das redes sociais e da pressão para a pessoa performar, né, bem, tanto no relacionamento, nas próprias vidas digitais. Né? Que, aliás, essa é uma questão interessantíssima, porque não basta você comer um bom prato, né, uma boa comida, você tem que postar a comida. Não basta você visitar locais magníficos, viagens muito bacanas, você precisa postar essa sua experiência. Então, há hoje uma necessidade de se ostentar, de se mostrar o que se tem. Né? Portanto, há uma pressão. Obviamente há uma pressão, por quê? Porque a gente sabe que a vida não é assim tão cor-de-rosa como a minha camisa hoje. A vida não é assim tão cor-de-rosa, não é tão, assim, tão simples. Claro que a maioria das pessoas não vai conseguir o que um ou outro influencer e youtuber da vida consegue. Então, é curioso, porque hoje cada vez mais a gente vemos pessoas que ao invés de almejarem serem advogados, engenheiros, médicos, ou que seja até jogador de futebol, querem ser influencers. Por quê? Porque, claro, requer um grau de sacrifício infinitamente melhor do que conseguir qualquer dessas profissões. Então, isso tudo gera, claro, uma ansiedade, uma hesitação nos jovens, inegavelmente. Há essa hesitação, há essa ansiedade de como o outro vai me ver, como o outro vai me enxergar. Então, isso tudo são elementos que a pesquisa menciona. Ela não é conclusiva, obviamente, ela levanta algumas possibilidades justamente para nossa reflexão. Outra possibilidade é, né, o excesso de pornografia, né, e da erotização da vida. A vida hoje, cada vez mais, é muito erótica. Né? Por exemplo, teve recentemente no Brasil a Madonna. Então podemos dizer que da Madonna, e a Madonna é um marco nisso, inegavelmente, da Madonna para frente, vamos ter uma erotização muito grande dos shows, dos corpos, que não existia até então. Tinha uns shows depois, quando vamos ter as grandes bandas de rock, pop e tal, vamos ter grandes shows. Mas a Madonna é um grande marco da erotização. E a partir de então, cada vez mais a sociedade se tornou mais erotizada. Então, isso é inegável, né? Quando a gente liga uma televisão para ver, por exemplo, uma novela, né, percebemos ações, muitas das vezes, bem fortes, né? Entre dois personagens. Isso também é algo que não se tinha, né, antigamente. Enfim, então temos um excesso, sem dúvida nenhuma, de acesso à pornografia, que tudo antes era velado, hoje com as redes sociais é tudo aberto, e a própria erotização da vida. E além disso, né, vamos ter o fenômeno, a explosão do chamado sexo virtual, alguns vão chamar também de soft porn, né, que é a possibilidade de você ter relações
com pessoas que estão à distância. Na verdade, apenas mais no campo, digamos, da fantasia, do fetiche, e não do contato. E é curioso, né? Apesar de, obviamente, ser menos prazeroso, o acesso é muito mais simples. Há um grau de exigência muito menor. Não há um relacionamento humano mais próximo. Na verdade, temos uma tela de computador a separar, ou de um tablet, ou de um telefone celular, a separar. Portanto, não há um grau de cobrança maior por performance, por físico, etc, etc. São algumas possibilidades, na verdade, que a gente tem para trabalhar. E fora a questão da dificuldade de viver a realidade. A geração Z é uma geração, e eu falo isso porque eu, né, já fui em alguns momentos da minha vida, eu sou professor, mas eu fui também em alguns momentos da minha vida coordenador de cursos, de graduação, de mestrados. E uma das coisas que foi facilmente percebida, né, é a dificuldade dessa geração, né, a dificuldade dessa geração em lidar com o fracasso, né? A dificuldade em lidar com o fracasso. E aí, muitas das vezes, a opção por não buscar uma relação mais próxima com medo do fracasso. Então, é um menino que prefere ficar na dele a chegar numa menina, tentar conversar com ela e ser repelido por ela. Então, há um medo do fracasso. E eu tento mostrar isso para os meus alunos, para os meus filhos, enfim, que se tem uma palavra que significa a vida, a nossa existência humana, é fracasso. A maioria das coisas que eu tentei na minha vida, eu fracassei. E é assim mesmo. Você tenta inúmeras coisas, vai fracassar em grande maioria, só que a questão é, você não desiste. Então você vai alcançar o seu objetivo em algum momento. Né? É a persistência, é você não desistir. Por quê? Porque a vida efetivamente é muito difícil. Mas essa é uma sociedade, como eu falei, que se cobra também demais. Né? Que há toda essa pressão para se mostrar bem-sucedido, mostrar que está com shape, né? Um corpo bacana, mostrar que é inteligente, mostrar isso, mostrar que é aquilo, especialmente com relação a dinheiro, obviamente, né? Que você tem um carro tal, que você viaja para tal lugar, né? Há essa necessidade. Se você não faz isso, você é o famoso loser, né? Você é o perdedor, você está abaixo, né, dos demais. E isso gera uma questão interessante que um importante filósofo contemporâneo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, é um grande pensador, né? Apesar de ele ser sul-coreano, ele faz sua carreira na Universidade de Munique, na Alemanha, segue muito na fenomenologia do Heidegger, e também percebe-se claramente como ele foi influenciado também pelo sociólogo Zygmunt Bauman. Mas o Byung-Chul Han, ele vai escrever um livro muito interessante chamado Sociedade do Cansaço. E isso é importante, a gente perceber como os filósofos estão também se debruçando sobre isso. Então, uma das coisas que Byung-Chul Han menciona é o excesso de positividade. Tudo na vida tem que ser maravilhoso. Tem um autor, que eu não vou me lembrar agora do nome, que chamava o estágio atual da sociedade, né, de sociedade Prozac, né, que é aquele remédio que você toma quando você está mais deprimido e tal. E por que isso? Justamente porque menciona a dificuldade que é a sociedade atual, e eu digo especialmente a geração Z, de lidar com o fracasso. Essa é a grande questão. Tudo tem que ser muito positivo. Quem brinca de forma muito interessante com essa questão é o Porta dos Fundos. Né? O Porta dos Fundos já fez vários sketches mostrando essa questão da geração Z. Então, por exemplo, tinha uma competição na escola, onde todos, ao final,
vão ganhar uma medalhinha. Por quê? Porque aquele que não chegou à final e venceu a final não pode se frustrar, não pode se frustrar por ter perdido. Então todos vão ganhar ao final uma medalha, um troféu, qualquer porcaria, para incentivar, né, mostrar que efetivamente a, a vida é assim mesmo, então tem que ser assim e tal. Só que qual o problema? O problema é que, a vida não é assim mesmo. Né? A vida, pelo contrário, a vida é extremamente competitiva, extremamente é, difícil, né? E por quê? Porque a vida é um sistema capitalista. E num sistema capitalista pressupõe, né, competição. Não há como não ter essa competição. Né? Então temos essa competição. Então, o que eu percebia já como coordenador, e o Bill Churran vai trabalhar isso bem, é uma geração que não consegue lidar com esse fracasso. Por quê? Porque ela não foi ensinada a lidar com o fracasso. Ela não foi ensinada a lidar com esse fracasso. Sempre alguém passando a mão, não, é assim mesmo, parabéns e tal. Não, a vida também é composta de problemas, de tragédias, como a gente vai falar daqui a pouquinho, de fracassos, não é? O Levi dizendo, ser, ter, saber, ser essa a era de mostrar, ainda que eu não tenha, gosto de mostrar para que outros pensem que eu tenha. Isso varia desde ter coisas financeiras, materiais, até relacionamentos bons. Olha, Levi, eu acho que sim, eu concordo com você. Inegavelmente a gente vê casais que estão postando coisas nas redes sociais e você sabe que, digamos, que não estão tão bem assim. Mas precisam mostrar que estão bem assim para a sociedade. E aí, claro, os outros que estão, os seguidores, olham isso e se começam a se cobrar. Nossa, mas fulano, Beltrano, Ciclano, eles estão tão bem. Só eu que estou triste, sou eu que estou mal, sou eu que estou sem dinheiro, sou eu que não viajo para as Maldivas, sou eu que não estou indo toda hora para Disney. E claro, você começa a ficar deprimido com um mundo fictício, um mundo que não existe. O Alexandre perguntou se foi o professor Clóvis que disse tudo da Sociedade Prozac. Não me lembro, eu acho que não, acho que é um pouco mais. É um filósofo lá de fora. Acho que o Klaus pode ter também mencionado isso, pode ter sim, mas salvo engano não foi a criação dele. Mas, enfim, independente de quem tenha sido, quem fez foi muito feliz, porque realmente é a sociedade do Prozac. É a sociedade que tem essa dificuldade em lidar com a negatividade do mundo, as coisas ruins que acontecem também. E claro, uma outra característica dessa sociedade, especialmente da geração Z, é um cansaço, um esgotamento excessivo. É muita informação, é muita cobrança, é muita competitividade quando você sai dessa bolha que colocam as crianças. E obviamente que o reflexo disso é um cansaço muito grande, um esgotamento excessivo. Um esgotamento por tudo, porque na verdade, hoje, quando nós trabalhávamos em escritórios normais, trabalhávamos aquelas 18 horas, um pouco mais, um pouco menos, íamos para casa, mesmo que por poucos momentos, tínhamos contatos com as pessoas que nós amávamos, com a família, amigos e afins. Hoje não temos mais isso. Se por um lado, né, os smartphones foram uma conquista muito grande, porque facilitou inegavelmente a vida, né? Facilitou demais. Né? Hoje conseguimos fazer praticamente quase tudo a um toque de celular. Desde ir a bancos, pedir comida, falar com parentes que moram em outro país. Então, claro que isso, obviamente, foi bacana. Em compensação, em compensação, nós não nos desligamos mais. Nós estamos, essa é a verdade, eu me coloco nisso também. Nós estamos ligados
não digo 24 horas, porque dormimos, mas o tempo que nós estamos acordados, nós estamos ligados à tecnologia, seja no computador, seja nos aparelhos celulares, seja no tablet. Então, isso é muito complicado e, obviamente, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Estamos cozinhando e estamos com o aparelho do lado. Estamos lendo o livro, mas também respondendo um e-mail, respondendo um WhatsApp. Né? É curioso isso. Não paramos mais. Percebe? Se a gente se der conta, nós hoje fazemos muito mais coisas do que antigamente. Por outros motivos, obviamente que a vida antiga, há décadas atrás era muito mais difícil. Né? Conversando com a minha avó me dizendo, pô, no momento que a geladeira era querosene, não existia liquidificador, então para você fazer bater alguma coisa para a criança, fazia na mão. Então, ou seja, óbvio que mesmo que existisse telefone celular na época, não tinha como. Você tinha que parar, fazer, tudo de forma mais calma, mais lenta, mais gradual. A vida era mais lenta. Hoje a vida é dinâmica. Hoje a vida é dinâmica. Hoje saiu a decisão de qual foi o partido vitorioso na Inglaterra em tempo real. Nós soubemos aqui no Brasil. E todo mundo soube em qualquer lugar do mundo. Tudo hoje é instantâneo. Em compensação, se tudo é instantâneo, acabou que tudo passou a ser também o quê? Efêmero, rápido, nada dura. E eu vou falar daqui a pouquinho disso. Mas antes disso, Byung-Chul Han também fala do chamado cansaço solitário, que age individualizando e isolando o ser humano. E por quê? Porque mesmo aqueles que não estão, digamos, isolados, estão isolados. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que você esteja falando com um amigo no computador, jogando um jogo online, você não tem uma das coisas que são necessárias, e Aristóteles já falava sobre isso, do contato humano. O homem é um animal político. Nós precisamos viver na polis, nós precisamos desse contato físico mesmo com os nossos entes queridos, amigos e afins. E muito por causa da tecnologia, enfim, se por um lado permite ter esse contato com gente que está distante, às vezes pessoas que estão muito próximas, não mais saímos para encontrar num bar para tomar uma cerveja, não mais saímos para ir num restaurante, basta ficar no computador trocando mensagem. São os tempos. Tudo na vida, isso é uma das coisas que a gente tem que perceber, diferente do que se acreditou durante boa parte da nossa história, muito influenciada por Santo Agostinho, que trazia da visão de um grupo ao qual ele pertenceu antes de se converter ao cristianismo católico, chamado de maniqueus. Então, a visão dos maniqueus, que se torna conhecida como visão maniqueísta do mundo, o que é isso? Uma visão maniqueísta. É uma visão que é muito bem divididinha. De um lado os bons, do lado os maus, as coisas boas e as coisas más. E a gente vai amadurecendo e vai vendo que as coisas não são tão assim. Tudo tem um lado bom e um lado mau. A mesma radioatividade que cura é a mesma que mata. A mesma tecnologia que faz uma ressonância magnética faz um tanque de guerra. Portanto, tudo vai ter sempre esses dois lados. E isso é importante. Então, essa mesma tecnologia que permite esse estreitamento de comunicação entre pessoas muito distantes, por exemplo, eu estou aqui falando e vocês estão nas suas casas, no transporte, enfim, isso é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, afasta. E esse cansaço, ele é solitário. Então, cada vez mais as pessoas preferem o quê? Ficar em casa, a ter maiores contatos íntimos com pessoas. Quando eu digo íntimos, não necessariamente de relacionamentos sexuais até. Relacionamentos íntimos de amigos, de amizade.
né? Era muito mais comum antigamente os encontros de universitários e tal. Cada vez mais vamos vendo menos essas questões. É o mundo dessa sociedade do cansaço. E se você perguntar para qualquer pessoa, está todo mundo exausto, está todo mundo cansado. Porque se antes o nosso cansaço era eminentemente físico, hoje o nosso cansaço é principalmente mental. A nossa mente ela não é como se ela não desligasse. É como se ela mesmo dormindo estivesse numa espécie de stand-by. Sabe quando você desliga a televisão, mas fica com aquela luzinha? Ela não está de toda desligada. É como se o nosso cérebro também não desligasse. E, obviamente, que isso vai gerando um cansaço, um estresse, uma ansiedade e outros sintomas que vão desencadear diversas doenças. Não há dúvida, em termos médicos, que as grandes doenças do século XXI não serão as doenças de cunho físico, mas de cunho psicológico. Doenças autoimunes, uh, doenças como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, são são as grandes doenças, dentre outras, do século XXI. Né? E obviamente que é algo que tem que se observar. Não é à toa que a OMS já falou que nós estamos vivendo o quê? Uma verdadeira epidemia de depressão. Né? Não é brincadeira isso. É coisa muito séria. E tudo isso está dentro, tudo isso foi construído a partir de uma nova realidade que as revoluções industriais foram nos trazendo. Quem trabalha muito bem com isso, além de Heidegger, é a própria Hannah Arendt na condição humana. Né? Na mudança da forma pela qual nós trabalhávamos. Antes, uma pessoa era sapateiro, outra era costureira. Hoje, você só faz peças. Hoje você não tem mais um contato em fazer a peça. Então, cada vez mais as coisas foram segregando. É curioso isso, que a Hannah Arendt menciona bem, mas não é esse o objeto da discussão, apesar de ter a ver. Isso tudo dessa sociedade do cansaço, ela está dentro de uma sociedade líquida do Bauman. E essa sociedade líquida do Bauman, ela nos traz, obviamente, amores líquidos. E eu recomendo, né, a leitura dos livros do Byung-Chul Han, desse filósofo sul-coreano, do Bauman também, obviamente, são leituras obrigatórias para quem gosta de pensar criticamente. Mas então, os amores líquidos são aqueles amores não profundos. E percebam, tudo vai desencadeando, tudo é a história nos mostra que nós não trabalhamos com rupturas, mas com superação de formas de pensar, superação de paradigmas. Veio esses amores líquidos, essas relações líquidas que o Bauman denuncia. E justamente por serem extremamente líquidas, as próprias gerações atuais passaram a não ter mais essa necessidade de tê-las. Ou uma parcela dessa sociedade, especialmente da geração Z. É tão líquida, é tão efêmera, que passou a não fazer tanta falta. E eu me lembro da minha adolescência. A gente sempre estava gostando de alguém. É fulano gostando do Beltrano, que gosta do Cicrano. Você estava sempre gostando de alguém. Isso era muito curioso. Hoje não é tão assim. Hoje é meio como tanto faz, tanto fez. Percebe? E claro que isso vai ter um reflexo na cultura, na nossa cultura. Eu estava discutindo outro dia isso. Percebam qual é o grande compositor dos últimos 20 anos. Tivemos alguns interessantes, mas quando eu digo grande compositor, não são aqueles compositores legais, ok? São aqueles grandes compositores. São aquelas músicas que até hoje nós cantamos. Um Caetano Veloso, um Chico Buarque, um Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Djavan.
Outro dia eu vi um vídeo, aliás, como parece, um vídeo maravilhoso do neto do Djavan. O neto do Djavan, de uma forma muito é, bem de infantil, né? Bem de criança, de adolescente. Ele dizendo o seguinte: pô, me pediram para tocar uma música do meu avô. Quando eu fui pegar, aí escolhi uma música que eu gostava. Fui tocar no violão. Tinham quase 30 acordes a música. Eu nem sabia que existiam 30 acordes. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso e retrata essa geração. Quando você pega realmente compositores como Djavan, como, obviamente, toda a Bossa Nova, Chico Buarque, Ivan Lins, né, que são compositores que são conhecidos por um preciosismo muito grande em relação à parte melódica, João Bosco, onde a quantidade de notas que são utilizadas, notas musicais, são muito grandes. E aí a gente pega algumas músicas que são cantadas hoje. Basicamente são 4, 5 acordes. Tudo muito simples, tudo muito fácil. Tudo por quê? Porque tem que ser simples, tem que ser fácil, porque agora é produzido em quantidade, não em qualidade. A preocupação não é mais você escrever uma música para ficar, para que as pessoas daqui a 20, 30, 40 anos se lembrem que você foi o cara ou a mulher que compôs essa música linda. Não. Hoje você precisa estourar com uma música em cada estação. Ou pelo menos uma vez por ano tem que ter uma música chiclete, que vai ser a música do carnaval, que vai ser a música não sei do que. Há essa cobrança. Então hoje, cada vez mais, você tem que ter quantidade. E, obviamente, você perde em qualidade. E, como eu digo, que nada existe de forma isolada. Como nós temos uma sociedade do cansaço, como nós temos amores líquidos, não se tem sentimento para compor, para cantar. Uma coisa que eu sempre também comento. Quer ver o que é uma pessoa cantar com sentimento? Assistam. Quem nunca assistiu, acredito que talvez todos já tenham assistido, mas a Elis Regina cantando Atrás da Porta, de Chico Buarque e Francis Haime. Salvo engano, foi no Fantástico. Ela tinha acabado de um casamento, salvo engano, com César Camargo Mariano. Estava completamente arrasada emocionalmente, mas foi cumprir o seu compromisso. E a música, e o Chico Buarque sempre foi um mestre em compor para mulheres, é de um sentimento, de uma tristeza do relacionamento que acabou, que faliu, e aquela mulher que continua gostando, amando loucamente aquele cara. Então, a Elis Regina cantando e se debulhando em lágrimas. Termina com a maquiagem dela toda borrada. Era uma época que não se tinha maquiagem à prova d'água. Até isso fizeram. Porque você não pode mais mostrar que chora, que se emociona. Então não pode mais derreter a maquiagem. Então, como que você vai compor uma música nesse nível se não existe mais esse sentimento? O sentimento hoje é: não deu certo, para outro. Não deu certo, vamos para outro. Não deu certo, vamos para outro. Os relacionamentos se tornaram como trocar de camisa. Algo muito simples, algo sem dor. O que se gosta de falar, por exemplo, no sertanejo universitário, é basicamente sobre traição. Né? Fulano trai Beltrano e tal, e toda aquela de traição. Mas não aquela dor do amor. Isso muito raramente a gente verifica. Isso é muito curioso ver essa questão. E aí, voltando então a essa geração Z, é essa geração que não praticamente não mais se apaixona. Perdeu, e a paixão ela é algo muito importante na vida do ser humano, especialmente de quem é novo. Percebe? Aqueles mais novos precisam da paixão. A paixão é aquela chama que faz os mais novos se manterem vivos. Quando você vai
se tornando mais velho, vai amadurecendo, a paixão perde essa relevância tão grande em prol de um amor mais estável, etc. Mas para quem é jovem, ou muito jovem, a paixão é algo absolutamente inerente, ou sempre foi. E hoje a gente percebe que faz falta. E repito, muitas das vezes vemos esse medo do apaixonar-se como um medo de se machucar, um medo de sofrer. Então, para eu não sofrer, eu não me apaixono. E para eu não me apaixonar, eu nem vivo. Eu nem vivo. Eu prefiro ficar na minha. Eu prefiro ficar simplesmente no computador. Prefiro ficar nessas relações absolutamente líquidas. Eu prefiro ficar nos aplicativos de relacionamentos e nada contra. Porque o objetivo de um aplicativo de relacionamento é permitir com que as pessoas se encontrem fisicamente. Mas o que a gente está vendo é que os aplicativos, as pessoas ficam lá simplesmente, como a gente brincava, trocando figurinhas, sem absolutamente acontecer mais nada. Justamente por esse medo recíproco de se machucar. E aí voltamos para já estamos aqui, já está indo para a nossa última parte da nossa live. Vamos nos socorrer de Nietzsche. Nietzsche vai ser um dos primeiros caras a trabalhar a questão de que a vida, como eu falei, a vida não é cor de rosa. Pelo contrário, a vida, na maioria das vezes, ela é cinza. A vida é dura, a vida é difícil. A vida é muito difícil. Por isso que a gente tem que curtir e viver efetivamente a parte da vida que não é cinza, que é colorida, que é o mínimo. Essa é a grande verdade. Nós somos escravos. Para quem não se deu conta ainda, nós somos escravos, ou a grande maioria de nós. Nietzsche vai dizer: se você não tem 2/3 da sua vida, ou do seu tempo, para fazer coisas que você gosta, você é escravo. Quem é que não é escravo? Praticamente todos nós. Então, a geração atual, a geração Z, ela não quer viver as tragédias da vida. E para isso, ela se fecha numa redoma. Os efeitos, não é à toa que cada vez mais os jovens demoram a amadurecer, demoram a sair da casa de seus pais. Por quê? Porque é mais confortável. Essa é uma grande verdade. É mais seguro. Veja como. Isso é óbvio quando a gente vê, por exemplo, um passarinho saindo do ninho. Se depender do passarinho, ele não sai do ninho. Ele está confortável, ele está aquecido e ainda tem aquela comida que para a gente é nojenta, né? Porque a mãe mastiga e depois dá para o filhote. Para ele é maravilhosa, ele está ali confortabilíssimo. É a mãe que tem que dar uns empurrões, quase um pontapé, para que, não para expulsar, não é maldade que a fêmea faz isso com seus filhotes, mas porque ele precisa voar. Claro, voar dá medo. Porque até então você está debaixo das asas. Daí vem a expressão. Quando a fêmea empurra, meu filho, se vira, malandro. E ele olha para o outro, se eu não bater a asa, eu caio. E ele bate a asa. Obviamente que vai bater de forma toda desgovernada, de forma toda esquisita. Mas com 1 minuto ele já está voando direitinho. Quem já viu o passarinho sair do ninho é um barato. Os primeiros momentos são engraçadíssimos, porque você jura que ele vai cair e vai morrer. E ele não cai. E ele não morre. E ele consegue, em pouco tempo, estar voando razoavelmente bem. Essa é a grande questão. E difícil, e por isso, claro, trazendo para a realidade da geração Z, a geração Z, como ela tem dificuldade em lidar com a tragédia da vida, com os problemas, com a negatividade, com as frustrações, com as decepções amorosas, com as decepções sexuais.
ele prefere se abster. O problema é que ele se abstém do quê? De viver. E isso vai fazer falta lá na frente. Isso vai fazer falta lá na frente. Porque ele está se abstendo de experiências que são essenciais para o seu amadurecimento. O resultado, que acredito que vamos ver daqui a alguns anos, umas décadas, serão adultos extremamente imaturos. Adultos que vão precisar cada vez mais recorrer a substâncias lícitas ou ilícitas para aguentar a dureza da vida. Porque sozinhos não vão aguentar. Essa é a grande questão. Isso é preocupante. Inegavelmente é preocupante. Né? Basta a gente perceber, né? Nunca se teve uma vida tão fácil. Né? Hoje a gente tem air fryer, tem micro-ondas, tem de tudo. Temos medicina extremamente avançada. A maioria dos cânceres hoje são tratáveis e curáveis. Se não curáveis, você consegue postergar a morte do paciente por décadas, dando uma vida razoável, né? Por que mesmo assim nunca nos matamos tanto? Nunca tiramos tanto a nossa vida como nos dias atuais. E mais, cada vez mais novos. O fenômeno do suicídio não é algo entre os mais velhos, é também entre os mais novos. Percebe, gente? Isso é importante. Tudo é interligado. Um fenômeno não acontece sozinho. É sempre um encadeamento de fenômenos. O que eu sempre falo, um avião não cai porque ele explodiu no ar. É muito difícil isso acontecer. É raríssimo acontecer. Explodiu por um único defeito. É uma série de pequenos defeitos, pequenas inobservâncias técnicas, erros normalmente humanos, que geram uma grande catástrofe. Normalmente é assim que são os grandes desastres de avião. São vários errinhos. É um negocinho que o cara não parafusou como deveria, é o piloto que não prestou atenção no que devia, o copiloto que não fiscalizou o piloto. Vários pequenos detalhes que fazem uma grande tragédia. Portanto, a live de hoje era justamente para a gente refletir, né, e tentar entender esse fenômeno dessa dificuldade dessa geração Z. E eu diria até mais do que só refletir, né, tentar ajudá-los também, obviamente. Né? O Levi está dizendo, os relacionamentos se tornaram descartáveis e não algo que se deve consertar quando está quebrado. Exato. Como eu falei, né, tudo é descartável, tudo é simples, tudo é fácil. Terminou aqui, consegue outro acolá. Então não se quer mais tentar fazer dar certo. Isso é normal. Por quê? A tendência da humanidade é o quê? Você tem o nada, depois você tem o tudo, o excesso total. Até que você consiga chegar numa justa medida. Antes, as pessoas não podiam se separar. Então mantinham um relacionamento horroroso durante uma vida inteira. Depois tivemos o quê? Temos o quê? O atual momento, onde você não fica mais quase nada junto com ninguém. Na primeira briga acabou, ninguém mais faz nada e cada um para o seu lado. Talvez no futuro a gente consiga chegar numa justa medida. Mas é isso, nessa questão das pessoas descartáveis, é essa sociedade líquida, são esses relacionamentos líquidos, são os amores líquidos. Tudo é simples, tudo é fácil, tudo é rápido. Por quê? Porque nada, na verdade, é intenso. Nada, na verdade, é realmente paixão. Né? Tudo é rápido, é efêmero, é simplesmente hedonista. É simplesmente para buscar um prazer momentâneo. Não se espera que esse prazer possa durar muito. Nem se busca uma durabilidade hedonista. Se busca simplesmente realizar um prazer naquele instante, naquele momento. Saciou o seu prazer, acabou, cada um para um lado, muito obrigado. PT saudações, como diziam os antigos, né? Então, é algo interessante para a gente pensar, né? A Luna falou, superficiais, sem dores, sem danos e sem frio na barriga. Sim, não há frio na barriga, porque, na verdade,
Nem mais barriga, né? Porque agora você nem pode mais ter barriga. Você tem barriga, você tem que fazer lipo, né? Então nem mais barriga a gente tem. Então, não há frio na barriga porque não há relacionamento. Simplesmente não há relacionamento. Ou são muito efêmeros, ou simplesmente nem existem. Ou são muito efêmeros, ou simplesmente a geração Z prefere se abster de grandes relacionamentos. Essa é uma questão muito interessante. E como eu falei, é um crescente. Aonde isso vai dar? Não sei. Isso vai dar problemas? Não, já está dando. Já está dando. Já temos essa geração. Precisamos ajudar essa geração. Por quê? Porque se essa geração existe dessa forma, é porque eles foram educados dessa forma. Logo, temos parcela de culpa. Não podemos tirar também, jogar tudo nos ombros deles e falar, não, a culpa é tua. Se vira, malandro. Não. Se eles são assim, nós temos alguma parcela de culpa também. Então, como ajudá-los a superar essas questões? Eu acho que essa talvez seja a grande missão da nossa geração. Né? Ajudar essa geração Z a voltar para a linha, a voltar a conseguir resolver por si próprios seus problemas. Né? E como eu falei, né, além de professor, fui coordenador, então quantas vezes eu vi alunos chegando lá chorando e muito mal de cabeça, e aí eu investigar por quê, muitas das vezes era porque levou uma bronca forte no trabalho e nunca tinham levado essa bronca em casa. Simplesmente era, tá bom, não, falhou, tudo bem, é assim mesmo. E aí chegou no trabalho, falhou, não, aí leva aquela bronca e diz, peraí, como assim? Eu nunca passei por isso. Exatamente por isso, porque sempre foram protegidos. Protegidos da dureza da vida. Só que a vida ela vem uma hora. Não há como a gente proteger ad eterno. Não cabe todo mundo no ninho. O ninho vai ficar pequeno. Então vai ter que ter gente saindo. E o problema é esse. Vamos colocar passarinhos fora do ninho que não sabem voar. E eles vão cair e vão. E, aliás, eles estão caindo e estão se esborrachando no chão. Resultado? Depressão, problemas de cunho psicológico, psiquiátrico, chegando até mesmo a coisas mais graves. Portanto, é o momento que a gente precisa refletir, pensar e analisar que sociedade nós vamos deixar para gerações futuras. Porque o problema não é no futuro, o problema já é o agora. Temos que tentar diminuir o problema hoje, agora. Porque o futuro já está comprometido de alguma forma. Então a gente tem que tentar minimizar esses danos para que as próximas gerações não passem pelo que a geração Z está passando nesse momento. Difícil. Não é simples, não é fácil. É um problema que não é brasileiro, é um problema que é global, é mundial. E acho que merece essa nossa ponderação. E foi por isso que eu trouxe hoje. Como eu sempre falo, mais do que, ou melhor, normalmente eu não quero trazer respostas aqui, né? A função do filósofo é trazer as questões, é levantar os temas para debate. Acho que essa é a grande função do filósofo, é trazer essa discussão, é botar o dedo na ferida, falar o que é problemático nos tempos atuais. Por quê? Porque a sociedade parece que está entorpecida. Essa é a grande verdade. Ela parece estar entorpecida e não consegue realmente refletir sobre esses temas. Então, queridos amigos e amigas, quero desejar um excelente final de semana para todos e para todas. Fiquem bem, fiquem com saúde, sempre filosofando, sempre refletindo, porque filosofar faz bem. Quem tiver interesse, entre no nosso canal, perdão, na nossa conta do Instagram, no link da bio, né? E tem lá um e-book novo para quem quiser baixar justamente a filosofia auxiliando, né, na vida diária. Então, quem tiver interesse, o livro é gratuito, basta acessar, baixar
ler e refletir. A ideia é exatamente essa, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz. Um beijo para todos e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom.